Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito do livro Nós, do escritor russo Evgeny Zamyatin. A edição que eu seguro é uma edição de luxo e ela contém uma resenha escrita por George Orwell e também uma carta do próprio Zamyatin a Joseph Stalin pedindo permissão para sair da União Soviética. Devido aos seus escritos, Zamyatin sofreu perseguições políticas e esse livro não foi bem aceito na União Soviética. A gente se lembra logo de A Revolução dos Bichos, uma fábula distópica escrita por George Orwell. E essa obra também foi proibida de entrar na União Soviética por muito tempo, devido ao seu conteúdo. Essa obra aqui, de acordo com a nota dos editores, é, nas palavras deles, a distopia original. Se eu soubesse disso, eu tinha lido este livro primeiro, porque é depois desse livro que outras distopias começam a surgir. Aqui na própria nota dos editores é dito isso que eu estou falando. Aqui diz assim, que essa obra foi a pedra fundamental para outros grandes clássicos do gênero, como Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury e Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, e para distopias mais recentes, como Divergente, de Veronica Roth. Então, a gente vê que essa obra, digamos, influenciou outros autores a escrever distopias também. Decidi gravar a respeito dessa obra por partes, então no dia em que estou gravando foi o dia em que eu li os primeiros 4 capítulos dessa obra, então eu já vou gravar logo. O personagem que narra essa história é um cientista de 503 e ele vê tudo de forma matemática, tudo tem que ser matematicamente perfeito. Quando ele está descrevendo o rosto de alguém, a expressão que alguém fez para ele, a expressão de alguém diante de algo que ele disse ou diante de algo que a pessoa viu ou ouviu, ele sempre descreve essa expressão facial com expressões matemáticas. É um negócio que às vezes dá até agonia. Esse livro aqui é composto de 40 anotações feitas pelo personagem principal e narrador deste livro, D503. Os textos aqui são organizados por anotações. D503 faz anotações. Na verdade, esse livro, se eu pudesse dizer de uma maneira simples, é um monte de impressões que o personagem escreve. Ele está participando de um projeto, que eu não vou entrar em detalhes porque eu estou com medo de dar spoilers. Nessa narrativa, eles têm uma coisa chamada musicômetro, que, se eu pudesse falar de maneira bem resumida, seria uma espécie de máquina de produzir música, que possibilita a qualquer pessoa produzir 3 sonatas em 1 hora. E a música antiga é vista pelos personagens aqui como uma coisa... realmente como uma coisa ultrapassada, uma coisa de selvagens. Eles têm uma definição, pelo menos o personagem D503 se refere a ela, a música antiga, ou seja, a música antes desse período, desse sistema em que ele faz parte, como sendo uma coisa demente. Inclusive, o personagem chama a tal inspiração, que seria as ideias que tinham os antigos compositores, aquele sentimento de inspiração, de se sentir inspirado. Ele diz aqui que isso é uma forma desconhecida de epilepsia. Como as outras distopias, 1984, Admirável Mundo Novo, Cântico, Fahrenheit 451, a história aqui é dividida em 2 períodos. O tempo dos antigos, o tempo em que do antigo sistema ou das antigas formas de governo, e o tempo atual após ter ocorrido a revolução e tudo ter mudado. Todas essas distopias têm essa característica de apagar a história, manipular a história e apresentar o passado como sendo um período de selvageria, de barbarismo. Há um evento que se chama a Grande Guerra dos 200 Anos, que separa o período antigo do período atual. Essa Grande Guerra dos 200 Anos foi uma guerra que dizimou a maior parte da população. Sobraram apenas 0,2% da população. E ele, o personagem D503, diz o seguinte a respeito desta Grande Guerra dos 200 anos. Uma guerra entre a cidade e o campo.
Provavelmente por causa dos preconceitos religiosos, os selvagens cristãos agarraram-se obstinadamente ao seu pão. Mas no ano 35, antes da fundação do Estado Único, que rege e governa tudo, foi inventado o nosso atual alimento à base de petróleo. Outra coisa que eu quero destacar é a chamada Lex Sexualis, ou seja, seria a lei a respeito do sexo. Por volta de 300 anos atrás, foi promulgada a nossa histórica Lex Sexualis, abre aspas, todo número tem direito a qualquer outro número como produto sexual, fecha aspas. Ou seja, toda pessoa tem direito a ter relações sexuais com quem ela quiser. Outro ponto que eu quero mencionar é a questão da imprensa. O personagem D503 menciona a Gazeta do Estado Único, que nada mais é do que um meio de comunicação do Estado para com as pessoas. Então, o Estado tem o seu próprio meio de comunicação. Pelo que fica subentendido aqui, não há liberdade de imprensa, não há canais variados, meios de comunicação variados. Há apenas um único meio que é, como eu disse, a Gazeta do Estado Único. Outro ponto curioso que eu queria mencionar aqui. Sonhar aqui é considerado doença psíquica. Tem um momento que ele sonha e ele diz aqui que ele nunca havia sonhado e, portanto, isso significa, ele conclui, no caso, que ele está doente. E já que eu estou falando de doença, ser saudável aqui é obrigatório. O Deus deles é o Estado Único e aquele que seria o representante de Deus na Terra é chamado de benfeitor. D503 se refere a ele como sumo sacerdote. Não é sacerdote, é sumo sacerdote, ou seja, ele está acima de todos, ele é o líder máximo. Ele é como se fosse o Papa do Estado Único. Além do Estado ter a sua Gazeta, a Gazeta do Estado Único, ou seja, o seu meio de comunicação, de informação, o Estado também tem seus poetas. O Estado é aquele que informa e é aquele que também cria poesias através de pessoas preparadas para isso. E sobre a questão da poesia, D503 diz o seguinte: pensei em como não saltou aos olhos dos antigos todo o absurdo da sua literatura e poesia. A enorme e esplêndida força da palavra artística foi desperdiçada totalmente em vão. Simplesmente ridículo. Qualquer um poderia escrever sobre o que lhe viesse à cabeça. Atualmente, a poesia já não é o desregrado silvo do rouxinol. A poesia é um serviço estatal. A poesia é utilidade. Ou seja, a poesia serve ao Estado. O Estado Único é Deus. O sumo sacerdote de todos os números, que é como são chamadas as pessoas, é o chamado benfeitor. E é claro, não poderia deixar de haver uma concepção daquilo que seria verdade e do que seria o caminho verdadeiro. Existe apenas uma verdade e um caminho verdadeiro. E essa verdade é o 2 vezes 2. E o caminho verdadeiro é o 4. Não seria um absurdo se esses pares felizes e idealmente multiplicados começassem a pensar sobre uma tal de liberdade, isto é, de forma mais clara, sobre cometer um erro? Em 1984, 2 mais 2 podem resultar em 4, 0, 589, 51, 95 ou nada. O partido é que decide qual é o resultado. Mas aqui, tudo precisa ser matematicamente perfeito. Tudo aquilo que dá um resultado exato é considerado belo, é considerado perfeito, é considerado ideal. O que seria ser feliz nessa sociedade retratada em nós? Para comparação, em Cântico, ser feliz é viver para os outros, servir aos outros, trabalhar para os outros. Mas aqui, ser feliz é não ter liberdade. O benfeitor, ou seja, o sumo sacerdote de todos os números, a máquina, que é aquela com a qual se executa as pessoas que se levantarem contra o Estado, o cubo, o sino de gás, os guardiões, tudo isso é bom. Tudo isso é majestoso, perfeito, nobre, elevado, de uma pureza cristalina, porque isso protege a nossa falta de liberdade, isto é, a nossa felicidade. Em sua 10ª anotação, D503 comenta a respeito de um encontro que ele teve com I330.
I330 é uma mulher que D503 detesta, mas ela quer ter relações sexuais com ele. D503 vai até a casa de I330 para atender a solicitação dela. Chegando lá, ela começa a fumar e a tomar uma bebida alcoólica e ela o oferece. No entanto, D503 diz o seguinte: escute, você sabe que a todos que se envenenam com nicotina e, sobretudo, com álcool, o Estado único age de forma implacável. Consumir bebida alcoólica e fumar são crimes, assim como não dormir durante a noite. Após o encontro com I330, D503 fica bastante confuso, fica perturbado e não consegue dormir à noite. E quando ele descreve essa confusão que ele experimenta, ele descreve como se ele estivesse dividido em dois: o eu real, ou seja, o verdadeiro D503, e um eu selvagem. Quando ele vai se referir a esse lado dele que gostou de estar com o I330, ele sempre vai se referir como sendo um gosto desse lado selvagem. Dormir é mandatório. Ninguém tem o direito de ficar acordado durante a noite caso não tenha sono. As pessoas nessa narrativa vão dormir no mesmo horário, acordam no mesmo horário, vão trabalhar no mesmo horário, fazem as refeições delas no mesmo horário. Elas têm o mesmo horário para sua hora de lazer ou sua hora pessoal, como é dito aqui. D503 comenta a respeito do seu trabalho em uma de suas anotações. Ele está participando de um projeto, ou melhor, ele está construindo algo junto com outros cientistas. E ele está comentando sobre do que isso é feito. Isso é feito de vidro. Então vai ficando mais claro que tudo aqui em nós é feito de vidro. As casas são transparentes porque elas são feitas de vidro. Os degraus das escadas são de vidro, as ruas são de vidro, os guindastes são de vidro, os trilhos são de vidro, tudo é feito de vidro. E por quê? Porque não há privacidade. É preciso saber o que cada pessoa está fazendo e com quem ela está. Basicamente é isso. D503 e I330 se encontram novamente, e esse encontro é feito de uma maneira não oficial. Ao invés de I330 solicitar estar com D503, ela faz diferente. Ela entra em contato com ele de modo que só eles dois saibam e diz: olha, eu quero ir com você a um lugar. E ele diz: mas daqui a poucos minutos eu vou trabalhar. E ela diz: não, você vai comigo, eu quero te mostrar um lugar. E ele vai com ela, ou seja, ele falta o trabalho. Mas antes de eles dois irem a esse lugar, ela vai com ele ao médico para pegar um atestado falso. Um atestado de que os dois, tanto o I330 como o D503, estão doentes. E por quê? Porque faltar ao trabalho por um motivo que não seja de doença, por um motivo que não seja sério, é crime. Representa roubo de trabalho ao Estado único. E a sentença é grave, a pessoa é morta. Então, por isso que ela vai até esse médico que é amigo dela e pega esse atestado falso. I330 e D503 ficam juntos novamente e D503 continua falando sobre as impressões dele. E o que a gente percebe é que ele está apaixonado. Então, quando ele volta ao trabalho após um dia de ausência, ele está distraído, ele executa o trabalho dele de maneira distraída, de modo que um colega dele precisa de sua ajuda e o chama várias vezes, e ele está lá no mundo da lua. E o colega se pergunta: o que é que está acontecendo com você? Eu te chamei várias vezes e você nem responde. Então D503 pensa: pronto, perdi o controle, estou doente. E ele resolve ir a esse médico que deu a ele um atestado falso. E conta a esse médico que está tendo insônia, que está tendo sonhos e outras coisas. E o médico diz assim a ele: é muito ruim esse seu problema. Pelo visto, você desenvolveu uma alma. Ao que D503 balbucia: isso é muito perigoso. E eles começam a conversar sobre isso. Então, um outro médico que está por perto ouve a conversa e diz assim: o que é isso? Como assim alma? Uma alma, você disse? Mas que diabo é isso? Desse jeito chegaremos logo à cólera. Eu disse a você, eu disse, a imaginação de todos é preciso extirpar a imaginação.
O que a gente percebe aqui é que D503, na verdade, está apaixonado, está gostando de I330. E ele está bastante confuso com os sentimentos dele. Aqui em nós as pessoas não se casam, as pessoas não namoram, não noivam, não constroem família. As pessoas são registradas umas com as outras. Por exemplo, no caso de D503, ele é registrado com O90. O90 é também registrada com R13, que é um dos poetas estatais e também é amigo de D503. Então, eles formam esse triângulo. Ora, D503 solicita estar com O90, ora R13 solicita estar com ela, e ela também pode, por sua vez, fazer isso. Como I330 queria estar com D503, ela se registrou com ele. Então, é assim que é. As pessoas são registradas umas com as outras. A compaixão é uma piada. Em sua 19ª anotação, D503 está comentando que no trabalho dele ocorreu um acidente. Houve uma explosão e 10 pessoas morreram. E ao falar sobre isso, ele trata como se isso não fosse nada. Em outras palavras, o que são 10 pessoas em meio a 100 milhões de pessoas que compõem o Estado Único? Ou seja, a morte de uma pessoa, 10 pessoas, 15, 5, 10, não é nada, não significa nada. Ele não se comove, ele não se compadece, ele não se sente mal porque 10 pessoas que estavam ali no trabalho dele, com ele, que faziam parte da equipe de trabalho dele, morreram, elas viraram pó. Mas o que são elas? O que é um indivíduo? O que são 10 indivíduos diante de 100 milhões? Porque aqui a individualidade não existe, certo? As pessoas em massa compõem o Estado Único. Elas são o Estado Único. Portanto, uma delas só, uma vida, 10 vidas, como aqui é narrado, não significa nada. Engravidar é crime. Se uma pessoa é engravida, no caso uma mulher, ela é o quê? Abre aspas, mãe ilegal, fecha aspas. Esse é o termo para ela. Ainda não descobri aqui, não sei nem se isso vai ser mencionado, eu não descobri aqui se as pessoas pedem autorização para engravidar ou se as crianças são geradas artificialmente, como acontece, por exemplo, em Admirável Mundo Novo. Mas o fato é que as crianças são propriedades do Estado. Como elas vêm ao mundo, ainda não sei. Talvez eu vá descobrir quando ler as próximas anotações. Todo mundo aqui tem o direito de ser castigado, caso seja sentenciado a sofrer algum castigo. Ninguém aqui ousa abdicar desse direito de ser castigado. E D503 escreve umas coisas a respeito desse direito de ser castigado. Nenhum de nós, os números, pode ou se atreve a abdicar desse nosso único e, portanto, valioso direito. Ele segue comentando. Até os antigos, sobretudo os mais adultos, sabiam. A fonte do direito é o poder, e o direito é uma função do poder. Tomemos como exemplo 2 pratos numa balança. Num, 1 grama, no outro, 1 tonelada. No primeiro, eu, e ele coloca esse eu entre aspas. No segundo, nós, entre aspas. O Estado Único. Não está claro? Permitir que o eu possa ter os mesmos direitos em relação ao Estado é absolutamente a mesma coisa que permitir que 1 grama seja equivalente a 1 tonelada. Esta é a distribuição. 1 tonelada tem direitos, 1 grama tem deveres. Esse é o caminho natural que conduz do nada à grandeza. Esquecer que você é 1 grama e sentir-se a milionésima parte de 1 tonelada. D503, em um determinado momento, vai se referir a 3 indivíduos como 3 pessoas. Isso é uma coisa estranha, porque ele está o tempo todo se referindo a um grupo de pessoas ou a uma pessoa em específico como os números ou o número. Quando ele se refere a ele se refere como um número, não como uma pessoa. Mas há um momento em que ele se refere a 3 indivíduos como 3 pessoas. Aqui as pessoas andam uniformizadas, todas elas têm uma placa dourada de identificação, identificando a letra e os números. Porque aqui as pessoas não têm nome próprio, elas são identificadas por letras e números. Então, todas elas andam com essa plaquinha. Mas quando elas infringem alguma lei do Estado Único, essa placa é removida delas.
Foi justamente numa situação assim que D503 se referiu a 3 indivíduos como 3 pessoas. Essas 3 pessoas já não tinham números, ou seja, elas tiveram sua placa de identificação removidas, elas não eram mais consideradas números ou parte do Estado único. E aí, durante essa situação, ele está narrando um encontro. Nesse encontro há muitas pessoas, ele inclusive está lá, e essas 3 pessoas que tiveram seus números removidos. Daí ocorre uma confusão. D503 é preso, mas alguém testemunha em favor dele. Alguém chega e diz, olha, D503 está doente, eu posso testemunhar isso, e portanto ele não pode controlar seus sentimentos. D503 então é solto, e aí ele vai contando nas impressões dele, falando sobre consciência individual, que ele encara aqui como sendo uma doença. O que acontece é que D503 está se percebendo como indivíduo, ele está adquirindo consciência da individualidade dele, mas claro, na compreensão dele ele está doente. Estava consciente de mim mesmo, mas, de fato, apenas são conscientes de si e reconhecem a própria individualidade, um olho com um cisco, um dedo machucado, um dente doendo, olhos, dedos e dentes saudáveis. Eles parecem não existir. Será que não está claro que uma consciência individual é apenas uma doença? Em sua 24ª anotação, D503 fala sobre o Dia da Unanimidade, uma data tão importante que ele a compara com a Páscoa dos antigos. E ele menciona uma cerimônia chamada Cálice do Consentimento. É o dia em que ocorre a eleição anual do benfeitor. Amanhã voltaremos a confiar ao benfeitor as chaves da inabalável fortaleza da nossa felicidade. Sem dúvida, isso não é parecido com as eleições confusas e desorganizadas dos antigos, quando, é engraçado dizer, o resultado das eleições sequer era conhecido de antemão. E mais à frente, D503 diz: nós não temos nada para esconder ou do que nos envergonhar. Celebramos nossas eleições abertamente, de maneira honesta, de dia, e olha só o que são eleições honestas. Eu vejo que todos votam no benfeitor, e todos veem que eu voto no benfeitor. E não poderia ser diferente, uma vez que todos e eu somos um único nós. Ninguém vota diferente, porque não há como. Afinal, todos são um, todos são o Estado único. Não há o direito de escolha, porque todo mundo tem que fazer a mesma escolha. A 48ª eleição do benfeitor aconteceu. No entanto, algo muito distinto das 47 eleições anteriores também ocorreu. Ao invés de 100% dos números se manifestarem a favor da eleição do benfeitor, parte deles se manifestou contra essa eleição. E para a surpresa de D503, a pessoa pela qual ele está apaixonado, I330, era uma das pessoas que se manifestou contra a eleição do benfeitor. Em relação aos rebeldes, ao que aconteceu durante a 48ª eleição do benfeitor, o Estado único já está tomando providências. Um ato estatal será emitido em breve. O que o Estado único fará contra aqueles que se levantaram contra as suas diretrizes? Não direi nada a vocês, é claro, acerca do que o Estado único decidiu fazer, o que seria esse ato estatal. Limito-me apenas a dizer o seguinte: o que o Estado único decidiu fazer será feito com todos, sejam eles rebeldes ou totalmente a favor do Estado único, sejam eles adultos ou crianças. É isso, paro por aqui. Leiam nós para descobrir do que se trata. Eu vou comentar um pouco a respeito de algo que D503 menciona em sua 30ª anotação. Certas pessoas, incluindo I330, não querem mais o Estado único. Elas não aceitam aquele sistema, aquele estado de coisas. E o que eles querem é uma revolução. Quando D503 conversa com ela, ele simplesmente não entende, porque na cabeça dele a revolução já aconteceu. A revolução definitiva que culminou no estado de coisas que ele está presenciando, que culminou nesse sistema do qual eles fazem parte. Só que I330 não entende as coisas dessa forma e eles têm um diálogo a esse respeito. E para que ele entenda o que ela está querendo dizer, ela diz assim a ele: meu querido, você é um matemático, inclusive mais do que isso, um filósofo da matemática. Então, fale-me sobre o último número.
Daí ele diz, como assim? Eu não entendo. O último número? E ela diz, sim, o número mais elevado, o último, o maior de todos. E aí ele fala, mas isso é um completo absurdo. Os números são infinitos. Que último número é esse que você quer? Daí ela diz, e que última revolução é essa que você quer? Não a última, as revoluções são infinitas. Último é para as crianças, o infinito as assusta e é imprescindível que as crianças durmam tranquilamente à noite. Aquilo que o Estado Único decidiu já está sendo posto em prática e todos, adultos e crianças, serão contemplados pelo ato estatal. O Estado Único diz: os inimigos da felicidade não dormem. Agarrem-se à felicidade com as duas mãos. Amanhã o trabalho será suspenso e todos os números, em outras palavras, deverão fazer aquilo que nós determinamos, porque, do contrário, aqueles que não se sujeitarem à nossa decisão serão submetidos à máquina do benfeitor, ou seja, serão mortos. Ou faz o que a gente disse para fazer, ou vão ser mortos. Estamos oferecendo a felicidade completa. Vocês ainda não estavam completamente felizes, agora vocês estarão. Nessa sociedade retratada em nós, a verdadeira felicidade está justamente na falta de liberdade. A compaixão é considerada uma coisa risível, é coisa dos antigos. O amor, da forma como nós conhecemos, está proibido. A crueldade é considerada uma forma de amor mais elevada. Portanto, quando o número denuncia outro número, quando uma pessoa denuncia outra pessoa, de acordo com essa forma de viver aqui em nós, ela está demonstrando um ato de amor. Aqui, se uma pessoa infringir qualquer regra estabelecida pelo Estado Único, ela será exterminada. É interessante comentar sobre isso porque aqui na nossa realidade, quando a gente ama uma pessoa de fato, nós somos leais a essa pessoa. A gente prefere essa pessoa a outras. A gente faz coisas por ela que nós não faríamos por outros, por um desconhecido, ou por um partido, ou por um político. Então a gente entende por que é que aqui a ideia de amor é distorcida, porque não é interessante para o Estado Único que as pessoas amem umas às outras, sejam leais umas com as outras. O Estado Único quer que as pessoas amem, venerem, sejam leais e fiéis somente a ele, porque por ele essas pessoas trairiam umas às outras. Se a forma de amor, conforme conhecemos aqui na nossa realidade, existisse aqui, as pessoas trairiam o Estado Único, trairiam o benfeitor por amor a uma outra. Então, para evitar esse tipo de coisa, para evitar que as pessoas prefiram umas às outras e optem por preferir o Estado por ser leal ao Estado, é que o Estado Único distorceu a ideia de amor e tornou, por exemplo, a denúncia de um número algo louvável ou a forma de amor mais elevada. Concluí a leitura do livro Nós e não darei spoilers porque eu não quero estragar a surpresa de ninguém. Quando faltava cerca de 8 anotações para eu concluir a leitura dessa obra, eu inventei de fazer umas pesquisas na internet a respeito de Nós. Inventei de ler umas resenhas, na verdade. E o que aconteceu é que uma dessas resenhas continha spoilers. Eu acabei descobrindo o final da narrativa antes de descobri-lo durante a leitura deste livro, que é o que eu deveria ter feito. Então fica aí o meu alerta, quando você for pesquisar alguma resenha sobre certas obras, cuidado, porque às vezes há resenhas, há textos que entregam pontos que são importantes, que acabam estragando a surpresa que você teria caso você decidisse descobrir tudo lendo o próprio livro, lendo a própria obra. Então, muito cuidado, pessoal. De qualquer modo, mesmo eu ficando desapontada com o fato de que eu descobri o final da narrativa antes de ler o livro, antes de terminá-lo, mas aí foi culpa minha, claro, eu não deixei de ficar surpresa, porque eu imaginava um certo desfecho. E o que aconteceu foi algo diferente. E aí eu paro por aqui. Acho que vale muito a pena vocês conhecerem essa obra. Nos próximos minutos eu vou conversar com vocês acerca da resenha que George Orwell escreveu sobre o livro Nós. E também vou conversar com vocês acerca da carta que Evgeny Zamyatin enviou a Joseph Stalin
pedindo para ir morar em Paris. Ele foi perseguido de uma maneira na União Soviética que ele não podia mais escrever em seu próprio país. A resenha que George Orwell escreveu acerca do livro Nós foi escrita em 1946. E no segundo parágrafo dessa resenha, George Orwell diz o seguinte acerca do livro Nós. Embora não trate da Rússia, nem tenha relação direta com a política contemporânea, é uma fantasia sobre o século XXVI. Teve sua publicação recusada por ser ideologicamente indesejável. E aí ele vai dizer o seguinte, que uma cópia do manuscrito de Nós conseguiu sair do país e passou a ser publicada em inglês, em francês, em tcheco, mas nunca em russo. No terceiro parágrafo da resenha de Nós, George Orwell vai fazer uma comparação entre essa obra e o livro Admirável Mundo Novo. Ambos os livros tratam da rebelião do espírito humano primitivo contra um mundo indolor, mecanizado e racionalizado, e ambas as histórias supostamente se passam daqui a 600 anos. A atmosfera dos dois livros é semelhante e, em linhas gerais, é o mesmo tipo de sociedade que está sendo descrito, embora o livro de Huxley demonstre menos consciência política e seja mais influenciado pelas recentes teorias biológicas e psicológicas. Mais à frente, George Orwell diz que é fácil entender o porquê de o livro Nós não ter sido aceito na União Soviética. Ele vai mencionar o diálogo que eu também mencionei aqui, que é o diálogo entre D503 e I330 acerca de revoluções. Quando D503 fala que a última revolução já ocorreu, ela diz que as revoluções são infinitas. É bem possível que Zamyatin não visasse o regime soviético como alvo particular de sua sátira. Quando eu li esse livro, eu pensava que ele estava se referindo à União Soviética mesmo, mas o próprio Orwell disse que é possível que ele não tivesse como foco o regime soviético, não fosse especificamente sobre ele. Escrevendo, continua Orwell, na mesma época da morte de Lenin, ele talvez não tivesse em mente a ditadura de Stalin, e as condições na Rússia de 1923 não eram tais que fariam alguém se revoltar contra elas pelo fato de a vida estar se tornando segura e confortável demais. O que Zamyatin parece visar não é um país em particular, mas os objetivos inferidos da civilização industrial. Em Nós, é evidente sua forte tendência ao primitivismo. Preso pelo governo czarista em 1906 e posteriormente pelos bolcheviques em 1922, no mesmo corredor da mesma prisão, Zamyatin tinha razão em desprezar os regimes políticos sob os quais viveu, mas seu livro não é meramente a expressão de um descontentamento. Com efeito, é um estudo da máquina, o gênio que o homem impensadamente libertou da lâmpada e não conseguiu colocar de volta. Eu não sabia até ler essa resenha que Zamyatin também foi preso pelo regime czarista, ou seja, ele não foi somente perseguido pelos bolcheviques, mas também pelo regime anterior. E agora, passando para a carta do autor de Zamyatin a Stalin, eu queria ler para vocês alguns trechos que eu achei muito interessantes desta carta. Para mim, como escritor, ser privado de escrever é como uma sentença de morte. Ainda assim, a situação que se delineou é tal que eu não posso continuar meu trabalho, pois nenhuma atividade criativa é possível em uma atmosfera de perseguição sistemática que aumenta de intensidade ano após ano. Eu sei que tenho o hábito altamente inconveniente de dizer o que eu considero ser a verdade, em vez de dizer o que pode ser conveniente no momento. Em particular, nunca disfarcei minha atitude em relação ao servilismo literário, à bajulação e mudanças de cor camaleônicas. Eu senti e ainda sinto que isso é igualmente degradante tanto para o escritor quanto para a revolução. Há uma frase interessante dentro da carta dele que é esta: sem dúvida, qualquer falsificação é permitida na luta contra o diabo. Eu gostei muito dessa frase porque é o seguinte: quando se luta contra algo mal ou contra alguém muito mal, isso não justifica que se possa fazer uso de inverdades, que se possa fazer uso de falsas narrativas. Você pode lutar contra aquilo que é mal, contra aquilo que é maligno, uma pessoa ou um estado de coisas que prejudica, mas sem usar de canalice.
Daí ele vai dizer algumas frases bem interessantes também mais à frente. Chega a ser até comovente. Se eu for verdadeiramente um criminoso que merece punição, não creio que mereça uma punição tão grave quanto a morte literária. Olha essa expressão, morte literária. Ele continua. Sei que, enquanto tenho sido proclamado um reacionário aqui, por causa do meu hábito de escrever de acordo com a minha consciência, em vez de escrever de acordo com ordens, cedo ou tarde, provavelmente serei declarado bolchevique pela mesma razão no exterior. Mas, mesmo sob as condições mais difíceis, não serei condenado ao silêncio. Serei capaz de escrever e publicar, até, se preciso for, em outra língua que não o russo. E aí ele dá um exemplo de um escritor russo chamado Boris Pilniak, que também foi perseguido em razão de seus escritos. Indo para o finalzinho, não quero omitir que a razão básica para a minha solicitação de permissão para viajar ao exterior com minha esposa é a posição sem a esperança de escritor aqui, a sentença de morte que foi pronunciada contra mim em casa, a extraordinária consideração que o Senhor teve com outros escritores que recorreram ao Senhor, me traz a esperança de que meu pedido também seja aceito. Evgeny Ivanovich Zamyatin, junho de 1931. No próximo vídeo eu vou conversar com vocês acerca do livro Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. E na sequência eu vou conversar com vocês acerca do livro Revolta na Lua. Esse aqui é o volume 2, o volume 1 ainda não chegou no meu endereço, ainda está a caminho. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.